Boa tarde a todos os nossos espectadores do YouTube. Estamos começando mais um programa Bem na Fita e Mal na Fita para fazer uma análise aí de quem mandou bem nos últimos 7 dias, desde o último programa, e quem deslizou feio, né? Pensei que ela não ia falar, gente. Porque ela, quem mandou bem, né? Ela, sabe, ela se empolgou com quem mandou bem. Normalmente ela fala assim, quem não fez o dever de casa. Aí depois é que ela fala quem mandou bem. Você percebe que ela tá suavizando. Ela está começando só com quem mandou bem. Tá empolgada com tá empolgando e tá amenizando mais a situação e ela tá amolecendo o coração dela. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Lembrando mais uma vez que esse programa, claro, ele nasceu de um comentário, de um quadro que precisava ser ampliado, um quadro do programa que nós fazíamos na rádio, apresentava o jornal, e a Érica fazia um quadro de política, só que esse quadro, gente, ele precisava crescer. 10 minutos era muito pouco, né, Érica? Não tinha como, e era tanta gente mal na fita que não dava tempo. Então nós resolvemos criar o Bem na Fita e Mal na Fita. E é claro, é óbvio que nós temos os nossos patrocinadores, nós temos os nossos colaboradores. Quem são? Os nossos amigos, sim, Transportes, transportando com segurança para a sua empresa transportes pesados. Você está precisando de transportes pesados aí na sua empresa? Então, entre em contato com a Transportes, porque ela vai resolver o problema da sua empresa. Hospital Veterinário Angel Pet, funcionando 24 horas por dia. Você confia, a gente cuida. E Natan Congelados, sempre uma lojinha pertinho de você. E aí, Érica, hoje, hoje que é feriado, dia 20, dia da consciência negra, e hoje, aliás, hoje é dia da consciência negra, tem uma pessoa mal na fita aí que mandou mal, inclusive por questões de preconceito, né? Mas primeiro, vamos pro nosso mal na fita. É interessante, o nosso mal na fita de hoje, o primeiro mal na fita de hoje, pra vocês verem que a gente não fica puxando brasa pra sardinha de ninguém. O primeiro mal na fita de hoje, ele estava bem na fita semana passada. Como é que é isso? Semana passada ele mandou bem. E essa semana ele mandou mal pra caramba. Quem é ele, Érica? Bom, estamos falando aí do prefeito de Paraupebas. Mais uma vez, a imprensa é agredida por um político. Olha a que ponto nós chegamos aqui no Brasil. O prefeito de Paraupebas, que na semana passada falou algumas verdades na COP30, né? E viralizou. E nós aplaudimos, nós como imprensa, demos a ele, né, essa oportunidade de estar no quadro Bem na Fita aqui no programa, e simplesmente fomos agredidas por ele, porque quando agride alguém da imprensa, agride a todos nós. Exatamente. E ele começou ali agredindo verbalmente duas jornalistas, eu acho que foi da CNN, não foi? Eu não sei agora o nome do veículo, mas eu acho que são 3 jornalistas do grupo Liberal, né? Foi dentro da área azul, inclusive. A área azul, que é uma área, né, da COP30, é uma área específica para credenciados. E eles estavam justamente ali na área azul, jornalistas na área azul, e os 3 jornalistas, né, foram agredidos de acordo, né, com testemunhas, de acordo com os próprios jornalistas também. E foi na última sexta-feira e virou caso de polícia. Pois é, mas assim, vale ressaltar que eu falei aqui de 2 jornalistas que foram agredidas por ele verbalmente, que ele discutiu, né? Mas ele chegou às vias de fato com um jornalista homem. E assim... Eram 2 mulheres e um homem. Só que esse jornalista, do qual ele agrediu com um tapa na cara, nem esperava esse tapa. Foi um jornalista que fez uma crítica, pelo menos assim, até então, gente, o caso tava sem ninguém entender como é que ele chegou lá e deu um tapa na cara do jornalista, né? Mas depois eu fui me aprofundar mais no assunto e, segundo informações, esse jornalista havia publicado uma matéria onde mostrava ele conversando, dialogando ali num tom muito íntimo com Boulos, né, com Guilherme Boulos, que é um secretário do Lula, não é isso? Então, assim, falaram o seguinte, como é que o bolsonarista estava nessa intimidade? Então, foi uma matéria ali tendenciosa. Porque ele é um bolsonarista de extrema direita. Ele levou pro coração e perdeu o controle. Ele já tinha fama de doido. E agora ele mostrou, de fato, que ele é. Doido e meio. As vítimas, né, dele foram as jornalistas Isis Ben e Vanessa Araújo. E como a Érica falou, elas foram alvos de xingamento. Já o Wesley foi agredido fisicamente. E nós temos o vídeo, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Temos o vídeo, produção, da agressão? Que isso, produção? Acabamos de inaugurar a primeira etapa
Volta, produção, calma. Calma que ao vivo é assim mesmo. Nós queremos o vídeo não de quem está bem na fita, mas de quem está mal na fita. E quem tá bem na fita já deu spoiler? Mas não sabe por quê, mas não sabe por quê. Volta lá e coloca o prefeito de Parauapebas no momento em que ele proferiu esses xingamentos contra o jornalista. Gente, isso é muito triste, né? É muito triste porque, olha só, a imprensa, ela simplesmente cumpre o seu papel. Nós temos as informações de notícias do mundo inteiro através da imprensa. Hoje a notícia chega muito mais rápido, as pessoas postam nas suas redes sociais e tal, mas acontece que é preciso ser escrita, e para que seja escrita uma matéria, para ser feito um levantamento, uma investigação a respeito de uma notícia, é preciso um jornalista. E é engraçado, né, Érica? Porque os políticos estão sempre atrás dos jornalistas para que os jornalistas publiquem suas matérias. Só que, quando a imprensa não está de acordo com que alguns políticos, não estamos generalizando, mas quando a matéria não é de agrado de algumas pessoas, aí a pessoa vai lá e se acha no direito de agredir. Aí não dá, né? Já tá no ponto, será? Tá no ponto, produção? Podemos? Estava na Green Zone na terça, eu fui lá, fiz o registro do prefeito com o Boulos, publiquei na rede social e aparentemente ele não gostou. No dia seguinte, a assessoria dele entrou em contato com a gente, pedindo para que ele viesse aqui dar uma entrevista. A gente aceitou que ele viesse dar entrevista. Chegando aqui, ele xingou a nossa produção, xingou a nossa equipe e saiu. Depois ele retornou, voltou a me xingar. Eu levantei para ouvir o que ele estava dizendo e ele chegou a estender até a mão, como se ele quisesse dar a mão. Eu estendi a minha mão também, ele tirou a dele e em seguida ele me deu um tapa. Foi isso que aconteceu. Meu Deus. Olha, isso aí é o Wesley. nível da baixaria, gente, né? O nível, como é que pode, gente? O cara pode ser doido, pode ser cachorro doido, mas dá um tapa em uma pessoa. Agora, um evento internacional, isso é um vexame internacional. Não, é um vexame internacional. E a apuração será internacional. Ele vai ser apurado pela ONU, inclusive, né? Então, assim, imagina só o grau de baixaria de um prefeito desse, de um representante do povo, né? Como ele coloca até o município, coitado, bem mal na fita, porque como é que o município é representado por um homem desse que marca uma entrevista, chega lá, xinga a produção, estende a mão pro jornalista, e quando o jornalista estende a mão, ele puxa e dá um tapa. Isso é até covardia. Ele pegou todo mundo de surpresa. Então, assim, vingativo, baixo, me desculpa, mas que cara mal na fita pra mim eternamente. Não vai ser só essa semana, não. Aqui ele não fica mais bem na fita. Agora tem um detalhe. Nós temos imagens aqui do momento que ele foi retirado, porque não ficou assim, não, tá? Ele foi retirado pela equipe, ele foi retirado da COP pela equipe de segurança da ONU e teve a credencial dele suspenso para participar da conferência. Lá ele não ficou mais. Ele ficou mal na fita por lá também. Nós temos as imagens. Tô gravando. Lá tem C6. Sai daqui. Ele vai sair preso. Tu é bacana agora, bonitão. Licença aí, tô gravando. Vamos lá. Depois disso, Érica, ele se manifestou nas redes sociais dando aquela desculpinha que inventaram tudo para nos queimar, né? Claro, e vamos ouvir o que o prefeito tem a dizer. E, pessoal, tudo inventam para tentar denegrir a imagem da gente, né? Esse repórter anda batendo na gente, e aí ele pediu pra gente gravar. Eu ainda fui lá gravar entrevista com ele na tranquilidade. Aí, meu amigo, quando começa essa fofoca, eu só largo de mão e, pessoal, tá tudo normal, tudo certinho. E só para deixar vocês bem tranquilos, nós acabamos de sair, pegamos até uma chuvinha, olha aí, mas tá tudo certo. Aumentam muitas coisas, vocês sabem como funciona. Sempre tô passando por aqui para deixar as coisas bem claras para vocês, né? Ele me agrediu, falou um monte de besteira. E aí, galera, eu
não dou conta de que encoste em mim, né? Se falar de lá, tá tudo tranquilo, tudo certo. Mas essa fofoca aí, só agarra. Olha, prefeito Aurélio, deixa eu lhe falar só uma coisa, tá? A sua expressão, ela já lhe entrega. Eu tô falando com uma especialista em comportamento, em comunicação. Percebe que ele não olha para a câmera, ele fica assim, isso aí tudo inventam e tal. Quando a pessoa... Não confie numa pessoa que não olha no seu olho, que não olha na câmera. Prefeito, aprenda pelo menos a se comunicar para passar a verdade. O senhor não passou a verdade com a sua desculpinha. E já deu que a gente já deu ibope demais para o senhor. Só para concluir aqui, o jornalista vai fazer um exame de corpo de delito. Agora eu não sei o que identificar, se foi só um tapa, né? Se fosse um murro, tudo bem. Mas de toda forma, ele vai fazer o exame de corpo de delito que sai dentro de 15 dias, né? E as medidas cabíveis aí será por conta da ONU, porque era um evento internacional. Bom, vamos pro próximo. Vamos vir para Manaus, porque Manaus, o povo andou... Gente... Essa semana foi difícil. Não, e eu quero saber, vocês vão assistir, vão ver agora esse Mal na Fita, e no final eu quero saber quem foi o paparazzi que conseguiu gravar essas imagens, porque nós temos imagens flagrantes para provar, porque aqui a gente mostra a cobra e mostra o pau. Quem foi o bendito abençoado, Érica? O vereador de Manaus feriadou antes do feriado. E eu tô falando aí do Rodinei. O Rodinei que faltou a sessão, uma sessão importantíssima na Câmara dos Vereadores para fazer compras em São Paulo. Tava lá, como se nada tivesse acontecendo aqui. Olha só, e eu fico impressionada porque a gente tá pagando, como diz Caboclo, a gente tá pagando. E o cara tá gastando nosso dinheiro lá em São Paulo, ao invés de cumprir com o papel dele de vereador aqui e trabalhar, né? Já trabalha um pouco e ainda falta o que tem para trabalhar. Olha, e essa visita dele a São Paulo aconteceu um dia depois de uma votação polêmica que teve lá na Câmara acerca de um projeto em relação aos servidores públicos municipais, né? Um projeto que está dando o que falar aí. Mas, enfim, ele estava na hora do momento polêmico. O que ele fez? No dia seguinte, isso foi na segunda votação, na terça, sessão plenária normal, segunda, terça e quarta na Câmara Municipal de Manaus. Simplesmente, já na terça-feira, ele foi para São Paulo. E detalhe, ele estava acompanhado do filho e o chefe de gabinete. E um cristão abençoado, né, que acho que trabalha no Big Brother, gravou o vereador num outlet, Érica, em um outlet, fazendo compras em lojas de marca. Gente, olha só, nós temos o vídeo dele dentro da loja de marcas. Dá só uma olhada, coloca pra gente, produção. Eu tô vendo aqui. Preço razoável. A fonte aí é o D24, né? Caramba. Não, ele passou, o D24 publicou, mas eu queria saber quem foi o cristão que estava no outlet. Esse outlet, ele fica, o outlet premium da Imigrantes, fica na rodovia Imigrantes. É improvável, as pessoas vão lá para 25, elas vão lá pro Braz, vão fazer... Esse outlet, para você encontrar um amazonense, gente, quem era esse amazonense? Porque tem que ser um amazonense, conhecer um vereador... E na hora, no momento da sessão... Tudo bem, Érica, ele pode viajar. Eu vou já ler para vocês aqui em que situações é que o vereador pode se ausentar da cidade de Manaus e pode justificar, fazer uma nota justificada. Né? Ter uma falta justificada. Mas não dá para... Se ele estivesse participando de uma conferência, representando a Câmara, enfim. Mas assim... Ser flagrado no outlet, no horário da sessão da Câmara... Não há justificativa. Agora, assim, né... Deveria haver uma verificação para o caso do salário dele, porque há um desconto em caso de falta, né? Então, assim, Quem é que apura isso? Porque, assim, a gente sabe que ele não é o único vereador que falta, porque se não fosse comum, ele não estaria tão à vontade ali. Quantos fazem isso e não são flagrados? Então, quem é que apura isso, gente? A casa do povo virou a casa da mãe Joana, né? É uma bagunça mesmo. É a casa da mãe Joana do povo. Lembra aí pra gente quais são as justificativas pra mesa diretora pra falta nesses casos. Mas espera aí, porque foi mais além. Ele foi gravado depois lá fora. Ainda tem um vídeo dele lá fora. Tem um segundo vídeo. Coloca pra gente aí, produção. 1, 2, 3 e... Iru, baby.
horário do pequeno expediente na Câmara Municipal de Manaus, estava lá pagando, ainda bem que ele pagou o estacionamento. O estacionamento não é barato não, no Outlet Premium, tá? E assim, só para você entender, que lá no Outlet Premium da Imigrantes, aí você encontra marcas como a Tommy, Lacoste, Calvin Klein. Acho que lá não tem Guess. Pelo menos da última vez que eu fui não tinha Guess, não tinha Prada. Não lembro de ter Prada lá. Mas você tem Nike, Hugo Boss, quer dizer, as maiores marcas lá. E ele tava bem vestidinho, né? Todo esportivo. Mas vamos lá. Ele pode viajar? Pode, claro que ele pode viajar. Ele pode viajar, ele pode justificar a ausência dele para a mesa diretora. Ele faz um documento, é uma falta justificada. Quando é uma falta justificada, aí não há desconto, tá, nos vencimentos do vereador. Então, como é essa falta justificada? Ele faz um documento e ele vai dizer o seguinte: nesses dias tais, eu vou estar fazendo exatamente isso, tá? Ou melhor, justificativas, não é que você está fazendo exatamente isso, mas vamos lá. Quais são as justificativas? Doença pode estar lá na justificativa dele. Faltei hoje, senhor presidente, por motivos de doença própria ou de parente de segundo grau, mediante atestado médico. Tem que ter um atestado médico, não é só, eu não vim porque minha mãe tá doente, eu não vim porque meu filho tá doente. Não é assim, tem que ter um atestado médico. Se não tiver atestado, não vale. Falecimento de parente até terceiro grau, com apresentação de atestado de óbito. Pô, também não é possível, né? Vai matar a mãe e não vai entregar o atestado de óbito. Tem gente que mata até a mãe. Representação oficial da Câmara em eventos dentro ou fora de Manaus, ok. Naquele horário ali, o horário de expediente, se era um evento, então provavelmente o evento deveria acontecer no horário que é o que bate com o horário da Câmara, ou seja, horário comercial, e não era o caso aí, tá? Representando a Câmara em eventos dentro ou fora de Manaus, desde que autorizada pelo presidente, tem que ter autorização do presidente para o vereador se ausentar da Câmara. Atividades inerentes ao mandato, quando aprovadas em plenário, ele pode ir a Brasília para uma reunião no Ministério, ele pode ir a Brasília uma reunião com o senador, ele pode ir participar de um encontro de vereadores em outros estados, ele pode visitar, por exemplo, eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, vai visitar o PROCON de outro estado. Para quê? Vai visitar uma outra Câmara, o deputado vai visitar uma Assembleia, para quê? Para conversar com os demais pares de outros estados, para trazer projetos interessantes para o nosso estado. Ok, vai visitar, por exemplo, se eu sou da Comissão de Transporte, vou visitar um Instituto de Transportes Urbanos do outro estado, para pegar também ideias novas para trazer, ok. Eventos públicos e notórios que afetem diretamente o parlamentar, com um relatório entregue ao presidente em até 48 horas. Ou seja, ele pode ir representando a Câmara, por exemplo, em um evento aqui em Manaus, ele vai representando o presidente da Câmara. Também, ok, falta justificada. Fora isso, Érica, não tem justificativa. Aqui você viu que não tem fazer compras. Não tem fazer compras. É uma pouca vergonha mesmo, né? Infelizmente a gente sabe que esse foi um flagrante, que veio à tona agora na mídia, mas que ele não é o primeiro e não é o único que faz esse tipo de irresponsabilidade. E quem tá pagando a conta dele em São Paulo? Somos nós. Mas vamos pro terceiro mal na fita. O terceiro mal na fita é muito chocante, é muito triste. E hoje a gente tá passando aí por um feriado que se chama Consciência Negra. O feriado em si, eu costumo dizer que esse feriado, ele é muito preconceituoso, né? O Dia da Consciência Negra. Precisa haver um dia em que boa parte do Brasil, porque nem todos os lugares param nessa data, mas boa parte do Brasil para tudo para que as pessoas lembrem de ter consciência sobre a cor da pele uma das outras. E o que é que a gente vai trazer agora no Mal na Fita? Uma pessoa que teve preconceito com outras pessoas da região norte. Uma pessoa do sul, que geralmente é loira, é branca, né? Com uma pessoa do norte, que eu não sou morena, mas a gente sabe que a maioria aqui é uma cor linda, que é a cor morena, é uma cor indígena. E eu estou falando de quem? Mirtes. A realidade, ela é uma torcedora do Avaí, do Avaí Futebol Clube, lá de Santa Catarina, e estava tendo um jogo, né, um jogo da Série B, entre o time de Santa Catarina, o Avaí, e o Remo, que é do estado do Pará. Isso foi no último dia 15. E essa torcedora do Avaí foi flagrada gritando ofensas racistas, como a Erika falou, xenofóbicas contra torcedores do clube paraense, e ela não economizou, gente, em xingamentos e humilhações. Vamos fazer o seguinte: primeiro coloca o vídeo e a gente vai já
te falar quem é essa torcedora, porque ela já foi identificada. Temos a identificação dela. Mas coloca o vídeo e você vai agora formar o seu juízo de valor. Tem no Pará! Tem um feio! Ei, vieram montado de jegue de lá pra cá! Ó, gastaram o salário do meio! Gastou o salário pra vir! Agora vai embora a pé! Ó, o prefeito não quer, por favor! Aqui em Florida! Vai embora de jegue! Olha a tua cor! Olha a tua cor! Ó, pobre aqui não fica! Querem comer? Quer comer? Tá com fome? Ali tem a comidinha de graça! Gente, que absurdo. Essa cidadã, ela foi identificada. O time do Avaí colaborou com o Ministério Público, com a polícia, que pediu a identificação da torcedora para tomar as devidas providências. Trata-se de Ana Costa, que foi inclusive suspensa dos jogos pelo Avaí, porque o Ministério Público exigiu uma retratação do time. O time que ela torce, porque afinal de contas ela estava na torcida do time, né? E o time do Avaí também, ele emitiu uma nota pública sobre o episódio, claro, né? Se referindo às imagens que mostram aí ela xingando e humilhando os torcedores. E em nota oficial, a Ana Costa, Érica, depois com o advogado, uma nota oficial redigida por um advogado, ela disse o seguinte: a defesa de Ana Costa, torcedora do Avaí, esclareceu que o vídeo que circula nas redes sociais não representa seu comportamento habitual. Ela chamou a pessoa de pobre, vai de jegue pra casa. Aqui a gente não gosta de pobre, aqui o prefeito não quer pobre, olha a tua cor. Isso não representa o pensamento dela? Não entendi, pra mim aquilo era o pensamento dela. Dona Ana, a senhora está confusa, me deixou confusa, dona Ana. Tá? Ela estava emocionalmente abalada. Vocês perceberam quando ela estava abalada, sofrida? Percebeu o abalo emocional? Devido aos conflitos que ocorreram no estádio durante a partida de 15 de novembro. Antes do momento registrado, ela teria sido alvo de agressões verbais e ataques pessoais que não aparecem na gravação. A defesa afirma que o episódio foi uma agressão mútua, pontual, sem qualquer intenção de ofender a torcida do Remo, chamando o povo de pobre, chamando povo de pele escura, o povo do norte. Aí a Ana reforça que não possui preconceitos, lamenta o ocorrido, pede desculpas a quem se sentiu ofendido e se coloca à disposição das autoridades. Ana, deixa eu te falar uma coisa, você vai ficar à disposição das autoridades? Sim, porque as autoridades querem te pegar, né, Érica? E assim, vale ressaltar que crime de racismo não tem fiança, né? Então, assim, é um absurdo um negócio desse. Às vezes eu me pergunto, eu acho todas as cores de pele linda, né? Então, assim, eu fico tão triste quando a pessoa morena muitas vezes se vitimiza, né? Como a gente viu uma época no Big Brother, a branquitude. Eu já sofri muito racismo, do contrário. Na época da faculdade, da escola, eu sofria bullying, né? Era Gasparzinho, Vandinho e tal. Cheguei a mudar de escola, por isso sofri muito. Então, assim, eu acho qualquer tipo de discriminação, mas a gente não pode comparar, né? Porque a gente sabe que do lado oposto é muito pior, infelizmente, e eu fico muito triste de ver, porque quando você mexe com alguém da região norte, você mexe também com todos. Não é porque é de Belém, não tem diferença, é a região norte, é a nossa região. Poderia ser com alguém do Amazonas também, né? Porque afinal de contas... E eu achei muito triste, sim. Eu espero que ela pague por isso e que sirva como exemplo para que isso acabe, gente. Chega, somos todos iguais. E também não tem essa de dizer... a defesa fala que não é um comportamento habitual. Não existe. Você mostra quem você é justamente quando você tá com raiva. É aí que as máscaras caem. É a pessoa que não tem controle emocional, que não tem papas na língua. E te falo mais, que quem ficou mal na fita é ela, mas tinha um cara do lado... Os dois. Que também falou, que também instigou, que também xingou, e ninguém falou nada sobre ele porque o rosto dele não aparece. Mas é muito triste, todos nós nos sentimos ofendidos, né, e repudiamos também esse tipo de atitude. Então hoje, assim, a gente traz pessoas mal na fita que realmente mexeram, assim, com uma classe, né, tanto com a classe de jornalista, quanto com o povo daqui da região norte.
Sem contar, é claro, com um vereador que tava lá passeando com o nosso dinheiro, né? Então, que tá mexendo, assim, com o bolso da população. Então, gente, que 3 mãos na fita pesada essa semana, viu? Olha, Érica, só fazendo um adendo aqui, você falou que o crime de racismo, ele é inafiançável. Ele é inafiançável e tem mais um detalhe. Ele é imprescritível, ele não prescreve. Ele pode ser denunciado a qualquer momento. E existe uma diferença, é importante fazer uma diferenciação aí entre o crime de racismo e injúria racial. O crime de racismo foi o que ela cometeu aí, a Ana, que não prescreve, tá bom, dona Ana? Então, todas as pessoas que estavam lá do outro lado e que estavam sendo vítimas do Remo, que se sentiram ofendidas, podem sim denunciar a dona Ana a qualquer tempo. O crime de racismo, ele ocorre quando a discriminação se manifesta de forma coletiva, que foi o que ela fez, tá? Negando um direito a uma pessoa ou um grupo por conta da sua raça, tá certo? Então, olha só, é por conta da sua raça. Então, o que aconteceu foi um crime de racismo que a dona Ana cometeu contra a coletividade, contra os torcedores do Remo. O conselho para os torcedores do Remo que estiveram presentes. Todos entrem com uma ação na justiça contra a dona Ana e pronto, a gente resolve este problema. E agora vamos falar de coisa boa, né? Porque feriado a gente tem que falar de coisa agora. boa. Chega de lembrar dessas tristes ocasiões que marcaram essa semana. Quem diria, Érica, é feriado e você que está virando o mal na fita pro bem na fita, quem diria? Normalmente sou eu que digo, agora vamos falar de coisa boa. Aí a Érica diz, não, chega, não vamos falar de coisa ruim, agora vamos falar de coisa boa. Mas assim, gente, esse Bem na Fita de hoje, eu estive presente nessa pauta. Eu fui convidada aí à pauta, né? E era inclusive no fim de semana, então eu praticamente não dormi, fui para essa pauta virada. Mas foi muito gostosa a sensação do que eu vi ali, porque a gente tá vendo que o nosso estado, ele tá avançando. Enquanto tem gente que pensa que aqui tudo é mato, né, que aqui tudo é índio, o que a gente tem agora são estradas revitalizadas, melhorando não só a locomoção dos amazonenses, como melhorando também o turismo, melhorando também a logística, melhorando o comércio. Eu tô falando da reinauguração, eu diria assim, na verdade, da revitalização da M010, que ocorreu agora no último final de semana, e me passou muito essa sensação de que nós estamos de fato avançando no nosso Amazonas em vários setores, quando nós temos aí uma estrada tão importante como essa, que faz ligação a Itacoatiara, que faz ligação ao Rio Preto da Eva, entre outros municípios, modernizada. E foram entregues 140 quilômetros de estrada, que foi ali do quilômetro 110 ao quilômetro 150, foi 154, né? Do quilômetro 110 ao 154. É isso, gente? Confirme aí. Foram 142 quilômetros. 142 quilômetros, e detalhe, é isso mesmo. Érica, 142 quilômetros, a rodovia, a M10, ela tem 252 quilômetros. Então, já foi aí mais de 50%, pelo menos 60% da estrada foi entregue. E então, até 2026 faltam 40%, falta pouco, porque de 252 quilômetros, 142 foram entregues, então está faltando aí apenas 92 quilômetros para serem entregues. Sim, e eu quero que você diga que quem fica bem na fita com a entrega dessa M010, Mirtz? Olha, quem fica bem na fita aqui é o governador Wilson Lima, que ele bateu um bolão, porque a M10, ela não dá só acesso a Itacoatiara, ela dá acesso a Silves, ela dá acesso ao município de Maués, porque você vai para Itacoatiara, de Itacoatiara você pega uma lancha rápida, vai para Maués, ela dá acesso a vários outros municípios, e detalhe, tem lá um polo de grãos, não de produção, claro, de grãos, mas nós temos ali empresas grandes, nós temos empresas, nós temos a Eneva, por exemplo, lá em Silves, nós temos lá uma empresa, o grupo do Blairo Maggi, né, o grupo Maggi, que está hoje sediado no município de Itacoatiara com o seu porto, é um entreposto de soja, de grãos, super importante. Então, não é só como fazer que nem a 319 que a Marina de Silva disse que serve para passear, não. É um acesso super importante. Então, olha, o governador bateu um bolão agora. E assim, é uma das obras mais importantes nos últimos 10 anos. E o interessante, que eu acompanhei nessa pauta, que ele fala que essa revitalização, né, essa modernização começou de Itacoatiara para cá. Porque na maioria das vezes que alguém se propunha a reformar essa rodovia, começava por Manaus e quando chegava na metade do caminho,
acabava ali o E asfalto, até Rio Preto só e pronto. acabava a verba e só era beneficiado quem chegava ali até no máximo, né? E o Preto da Eva, enfim. E o que aconteceu agora? Agora ele fez de trás para frente. Gente, que bolada! Porque ele ficou muito bem na fita também com a galera dos municípios. O que vocês acham? Ninguém vai esquecer de um governador que foi lá e facilitou a vida deles. Porque é aquilo que eu falei. Melhora o turismo, melhora para os produtores, melhora toda a logística e reduz o tempo, que muitas vezes chegava até 6 horas daqui de Manaus até lá, para 3 horas e 20 minutos, que é o correto. Mas devido às condições da estrada, acabava que durava o dobro aí de tempo para chegar até Itacoatiara. Então, o governador Wilson Lima, essa semana, ficou muito bem na fita. Porque daqui para lá, daqui para Rio Preto da Eva é fácil. É fácil, a estrada não é tão ruim, mas o problema de Rio Preto da Eva para lá era só Jesus na causa, tinha que ir orando e vigiando o buraco. Então, assim, eu não tenho dúvidas que realmente vai melhorar. Mas nós temos o vídeo aí da inauguração, Érica? Produção. Vamos soltar o vídeo, é claro. Acabamos de inaugurar a primeira etapa da M010. Começamos lá pelo município de Itacoatiara, continuamos trabalhando na pista, já estamos entregando hoje 220 quilômetros. Essa daqui é a rodovia estadual mais importante do Amazonas, tanto de extensão quanto de desenvolvimento social e também do desenvolvimento econômico. Nova M010, antes não tinha, agora tem. Obrigado, meu pessoal. Obrigado. Olha só, ele ficou bem na fita não só aqui em Manaus, Érica, mas ele ficou bem na fita nos outros municípios, porque olha só, como eu falei para você, a M010 ela dá acesso ao município de Rio Preto da Eva e Itacoatiara, né, mas dá acesso a outros municípios da região metropolitana, como Itapiranga, Silves e Urucará. São os outros 3 municípios que nós temos acesso aí direto pela estrada, municípios da região metropolitana. Fora isso, é como eu falei, vai até Itacoatiara, pega uma lancha rápida, vai para Parintins, vai para Itacoatiara de carro, pega uma lancha rápida, vai para Maués. Eu já fiz esse trajeto, acho que são 4 horas, se eu não me engano, 4 horas de lancha rápida de Itacoatiara para Maués. Eu já fui para Itacoatiara, deixei o carro e peguei uma lancha rápida para ir para Maués. Então dá acesso a vários outros municípios também pelo Rio e adiantou. O governador bateu o balão. Bateu o balão, por isso ficou bem na fita. Ao governo do Amazonas. E vamos para o próximo mês, que nosso tempo já está chegando ao fim. O nosso próximo bem na fita agora, ele é internacional. A gente vai sair um pouquinho aqui da nossa região para falar de um caso que ainda está repercutindo após a COP30. E eu quero que a Mirtes me fale, Mirtes, quem ficou bem na fita com a gente agora depois da COP30, porque é um puxa e encolhe, eu ficar bem, eu ficar mal, mas que tá repercutindo, porque quem voltou para casa tem gente que saiu falando bem, tem gente que saiu falando mal, tem gente que saiu defendendo. É verdade. E dessa vez quem ficou bem na fita aqui foi o ministro Carsten Schneider. Repete. Ministro Carsten Schneider. Ele é alemão e ele elogiou publicamente o Brasil e a organização da COP, destacando a hospitalidade e a receptividade, além do papel estratégico do país nas discussões climáticas. Agora, esse movimento, Érica, dele trouxe um equilíbrio, né, trouxe um equilíbrio aí para o cenário que reforçou a imagem positiva do país. Depois que o chanceler alemão, esse o nome é pior, é o Friedrich Merz, tá? Havia feito um comentário considerado desrespeitoso ao Brasil ao afirmar que nenhum jornalista gostaria de ficar no país durante a conferência em Belém. Olha só, um conterrâneo dele falou isso. Tá? Vamos chamar o vídeo primeiro. E acabou que ele fez uma defesa e foi muito interessante, porque eram 2 alemães. Um falou mal e o outro foi lá e saiu em defesa do Brasil. Olha para isso. Vamos colocar o vídeo. Temos o vídeo aí do Friedrich falando mal da COP30 aí do Brasil. Und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag.
Esse ficou mal na fita, viu? mole. Esse ficou mal na fita, mas assim, a fila tava tão grande mal na fita que a gente teve que botar esse vídeo só agora, né? Mas, graças a Deus, apareceu aí o Schneider, né? O Caster. Ai, eu não sei falar isso. Por isso que eu falo, Mirtz, fala o nome dele, Mirtz. Carsten Schneider. Carsten Schneider. Que mostra que essa opinião foi uma opinião isolada. Porque, gente, quando um chanceler faz um comentário desse após um evento mundial, ele causa até uma crise diplomática. E nessa situação, até o presidente Lula se pronunciou. Agora vamos lá, né? A Janja sempre solta as pérolas dela, porque eu vi uma entrevista, eu acho que foi... não sei se foi pro Metrópolis ou Léo Dias, que eu ainda confundo, né? Porque o Léo Dias já trabalhou ali pro Metrópolis, mas eu tava vendo no Instagram que ela deu uma entrevista dizendo: ele não deve ter ido na estação das Dorcas, ele não deve ter ouvido um carimbó, ele não deve ter. Para. Ela falou, porque se ele tivesse feito isso, ele não sairia daqui com essa impressão. Aí a repórter falou: é sobre isso. E você fez isso? Aí ela: não. Não, mas não é sobre isso, gente. O Brasil não é só o Belém, sabe? Nós estamos falando de mudanças climáticas. Era um evento mundial, internacional. Não era só sobre Belém, porque é o carimbó e é bonito e merece. É porque assim, eu acredito que... Muito legal, mas aí não é sobre isso. Não, eu acredito que ele deve ter se referido à estrutura da cidade. Não, eu digo a história. Sim, que ela falou que assim, se ele tivesse dançado carimbó, ele ia querer preservar a Amazônia. Para. Mas eu acredito assim, que quando ele chegou fazendo críticas, né, sobre o Brasil, no caso que foi representado por Belém, ele deve ter pensado em relação às pessoas, em relação ao calor, em relação à estrutura, à cidade, que Belém é uma cidade... Eu amo Belém, gente, eu já fui lá várias vezes, mas é uma cidade pequena. Não tem estrutura, não tinha estrutura para um evento... foi o que a gente ouviu falar. Ai, gente, como diria Odete Reutemann. Eu amo Belém, gente. Eu amo Belém. Amo. Não, assim, minha mãe é paraense, eu amo Belém. Mas assim, a gente não sabe o nível de cidade que ele mora lá, que de repente deve ser tudo muito suntuoso. Sim. E ele se referiu a isso, que pegou muito mal, porque esse não é um comentário que se faça após um evento desse, que ele guardasse essa opinião ridícula dele pra ele. E ela deve ter defendido falando isso. Só que quando ela defende, falando, ele não ouviu o carimbó, ele não... Mas você fez isso? Não. Então... cala a boca, como é que sabe que é bom se tu não experimentou, né? Então, assim, uma pior que a outra. Mas, graças a Deus, apareceu o nosso Bem na Fita aí, que salvou a pátria. Salvou né? a pátria. E, inclusive, mostrou que era um comentário isolado, elogiou o Brasil. E eu acho, sim, que o nosso país é maravilhoso. O clima quente é gostoso. E o brasileiro é animado demais. Eu é que não troco aqui pela Alemanha. Nós temos os prints, inclusive, assim, da repercussão positiva até a repercussão negativa para ele, né? Mas temos os prints da repercussão negativa dele, as pessoas metendo o pau nele. Nossa, ele apanhou tanto que deve estar com o olho roxo até agora. Porque o povo brasileiro sabe bater também, porque aqui nós defende a nossa causa. Mas, rapaz, não pode bater assim, não. É a política do bateu, levou. Vamos para o nosso terceiro Bem na Fita. O terceiro Bem na Fita está bem na fita de novo, Érica. Pois é. De novo. Não, fez na semana... rezou a cartilha e fez bem feito, fez o que tinha que fazer. Viu o prefeito de Parauapebas? Uma semana ele estava bem na fita, uma semana mão na fita. E agora o nosso próximo Bem na Fita é a segunda semana que está bem na fita. Falem o que quiser, mas não falem mal do meu prefeito. Brincadeira, tá, gente? Não estamos partindo por ninguém, não. Mas realmente, nesse Natal, inclusive, eu tava numa roda de conversa no último final de semana, porque nem Jesus agradou a todos, né? Então, sim. Claro que vai ter gente que vai falar que não gosta do prefeito e tudo, mas eu falei verdade seja dita. E eu não tô aqui falando isso pra puxar o saco de nenhum político, porque a gente fala aqui quando tem que falar bem, a gente fala quando tem que falar mal. E o Davi Almeida está fazendo uma diferença gigantesca no Natal aqui na cidade de Manaus. Ele tá trazendo um sonho para aquelas pessoas que não têm oportunidade de viajar por aí para conhecer. Então, quando eu vi o que ele estava transformando a cidade, eu já tinha pensado nisso anos atrás. Quando eu viajava, eu dizia, gente, por que ninguém cuida de Manaus no Natal? Por que ninguém faz isso? Poxa, a gente merece, é uma cidade longe de tudo, nem todo mundo tem recurso pra ir pra uma cidade como Gramado, ou pra ir pra uma Disney, ou pra não sei. Aí tem gente o povo passa o ano trabalhando. Sim. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo tem direito a viver a magia do Natal.
Então, assim, eu tô muito feliz, eu tô vibrando com isso, parece que eu faço parte disso. A gente entrevistou, de patinação, né? A gente entrevistou aqui uma das secretárias, né, dele, que tá responsável ali por todos esses efeitos do Natal, por todas essas... a Viviana Lira, do Fundo Manaus Solidária. Pela Casa do Papai Noel e tudo. Então, assim, e a gente sentiu uma empolgação e uma modelo em fazer isso. Então, assim, eu fico muito empolgada, eu tô muito feliz. E o Davi Almeida fica bem essa semana pela inauguração da roda gigante, que será amanhã na Ponta Negra. Ai, eu tô tão ansiosa que eu não deixei nem tu falar. Gente, e Érica, deixa eu só te falar uma coisa. Eu vou pra pista de patinação conforme eu me comprometi com a Viviana, ganhamos a camiseta e eu vou pra pista de patinação. Agora, assim, prefeito, eu não vou para a roda gigante. Eu vou fazer foto lá embaixo. Se a Érica quiser, ela vai ficar rodando na roda gigante. Alguém tem que gravar daqui de baixo. Eu vou. Por uma questão de sistema medroso. Eu não consigo ir na roda gigante, gente, em lugar nenhum. Eu tenho um pavor, mas eu acho a coisa mais linda. Eu adoro tirar foto e filmar a roda gigante. Quem sabe até eu não consigo, eu não sei. Eu consegui ir na Disney, né? Eu consegui ir nas montanhas russas, vencer o meu medo lá de montanha russa. Quem sabe até eu não já consegui a roda gigante. Então eu tô com uma travinha, posso sentar. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente fica olhando pra aquela roda de... Claro que não vamos comparar aqui, tá, gente? A roda gigante que tem lá em Balneário Camboriú. Então agora nós abrimos uma roda gigante pra tirar foto, pra chamar de nossa. Muito não legal. É o mesmo tamanho, não, eu fico muito mas orgulhosa. Ficou linda. E ó, iniciativa privada, não tem dinheiro público, porque tem as parcerias público-privadas que podem ser feitas. Então, é uma parceria público-privada e assim, as pessoas falam, mas é porque tem buraco, porque tem gente que quer ter emprego e não sei, só falam nisso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, ao contrário do que aquela mulher falou lá de Santa Catarina, que ficou chamando todo mundo de pobre. Deixa eu falar, as pessoas humildes, elas têm direito a se divertir igual as pessoas que têm condições de pagar um parque. Elas não têm como pagar um parque, como a Érica falou, não tem como... Eu já passei Natal 2 vezes em Gramado, outras pessoas não têm como. Então elas merecem sim vivenciar a magia do Natal gratuitamente. Então, parabéns, prefeito, porque o senhor está dando realmente um presente para a cidade de Manaus. Desde a primeira vez que eu fui a Gramado, gente, eu gosto tanto de Gramado que eu vou um ano sim, outro não. Inclusive, este ano eu passarei o Natal lá. Então, sério? Assim, sim. Quando a minha mãe estava viva, foi a primeira vez que nós fomos pro Natal em Gramado. Aí, minha mãezinha partiu aqui do planeta Terra, né? E eu cheguei para meus irmãos e falei, vocês precisam passar o Natal lá, a gente precisa passar o Natal lá. E fomos, e virou a cidade preferida do meu irmão. Então, a gente, pra não ir todo ano, a gente reveza, né? Então, estou indo aí pela 4ª vez já. E assim, é justamente por isso que eu digo, lá anos atrás, eu pensei, poxa, por que não tem pelo menos uma ornamentação dessa em Manaus pra gente tirar foto, pra gente sentir essa magia, porque a gente não sentia a magia do Natal aqui. Sim. E agora a gente tem essa oportunidade de sentir a magia do Natal. É mágico, é maravilhoso, é uma energia diferente. Então, Davi Almeida bem na fita aí. E é nesse ritmo que a gente encerra o programa de hoje, que já fica a dica também pro feriado. Vá na Ponta Negra, aproveite a roda gigante, pista de patinação, tudo que a gente tem aí já nesse Natal antecipado que começou no mês de outubro praticamente, né? Natal. Praticamente final de outubro. E olha só, para nós que viajamos, como a Érica fala, já passou 4 vezes Natal em Gramado, já passei 2 vezes Natal em Gramado. Para nós que viajamos e passamos o Natal fora, nós podemos dizer para vocês que o nosso Natal aqui tá chegando lá. Tá chegando lá. Tá mesmo, no nível. Esse ano tá ficando bonito, tá dando gosto. E esse ano eu vou de novo de madrugada pra Ponta Negra. Eu vou de novo. Ano passado eu fui, depois das minhas festas de Natal, eu vou de novo de madrugada pra Ponta Negra. Uma pena que você não vai estar aqui. Eu vou de madrugada pra Ponta Negra. Eu viajo dia 28. Dia 28? Então dá tempo de ir de madrugada pra Ponta Negra. Olha, é o máximo. Depois que vocês fizerem a sua ceia, tudo, pega o carro e vai lá. E caminha lá. Nossa, vocês vão ver famílias. Você vai ver aquilo vivo. E as pessoas, sabe, se divertindo, tirando foto gratuitamente. E nesse clima a gente encerra o nosso programa de hoje. Érica, quinta-feira tem mais. Até a próxima quinta-feira, né? Vamos ver se a gente traz um entrevistado na próxima quinta-feira. No feriado é difícil, tá todo mundo viajando. Mas quem tiver bem na fita, espero que a gente traga aqui para conversar também com vocês. E nossos agradecimentos a Transportes Pesados, transportando com segurança para sua empresa, Hospital Angel Pet. Você confia, a gente cuida. E Natan Congelados, sempre uma loja bem pertinho de você. Mas nós nem colocamos o vídeo da roda gigante, gente. A produção avisou. Rapidinho, coloca o vídeo. Meu Deus, encerrando o programa. Não, calma, não vai encerrar. Produção, antes coloca o vídeo da roda gigante. Só para vocês terem uma ideia antes de ir.
Cadê? Vejam só que coisa linda, a roda gigante, são 18 cabines que vão começar a funcionar já na próxima quinta-feira. Estão fazendo os últimos testes de iluminação da roda gigante, amanhã vai ser um teste já funcionando. E tá muito lindo, ó, como fica legal esse jogo de luz aí, ó. É uma atração a mais aqui do Sonho Mágico de Natal. Quinta-feira tem aqui a abertura do espetáculo da Nova Igreja Batista, o Sonho Mágico de Natal. Olha só que coisa linda essa novidade aqui para a cidade de Manaus. Vale a pena conferir. Lindo. Gente, com essas imagens eu tô passada, tô bege, passada na casca do alho. Olha, tô bege, de queixo caído, junto ao meu queixo que tá caído. Com essas imagens a gente encerra então o programa de hoje. Isso mesmo. Então, até a próxima quinta-feira e bom feriado a todos. Bom feriado a todos, até a próxima quinta.